Olá, nono, boa tarde. Hoje, dia 9 de setembro, quarta-feira, trazendo aí a nossa abertura da aula do componente de língua portuguesa, já com a correção da atividade anterior, onde vocês podem acompanhar na página 91 e 92 do livro didático. São apenas duas questões, essa é a questão 1, onde vocês irão abordar aqui cada opção. Lembrando que as respostas podem estar semelhantes, não é obrigatório estar igual. Pausem o vídeo para que vocês possam acompanhar melhor essa correção. Aqui é a questão 2. A questão A, ela é resposta pessoal, a B também. Porém, vocês vão ter que responder cada um desses pontinhos aqui, em negrito, né? Que cada um tem uma pergunta diferente. Já trazendo a abertura da nossa aula de hoje, na página 93 do livro didático, nós vamos trabalhar a produção oral, certo? Então, a apresentação oral de comentários. O que é um comentário, pessoal? É um gênero, viu? É um gênero que tece reflexões sobre determinado fato. Então, o comentarista, ele faz análise e avalia um assunto da atualidade, geralmente publicado em mídia, e expõe uma opinião sobre ele com base em argumentos. Então, ou seja, nós temos atualmente um assunto muito importante, que é o quê? O auxílio emergencial. Se eu fosse comentar sobre o auxílio emergencial, eu traria o meu ponto ou positivo ou negativo, a minha visão sobre o assunto, ok? Também poderia falar sobre o assunto da redução, se eu seria a favor ou contra, e trabalhar argumentos dentro para que eu possa convencer o leitor sobre a minha reflexão. Então, vamos trabalhar aqui, não é o auxílio, mas é sobre um assunto muito importante, que é exatamente o trânsito dos ciclistas. Aqui nessa informação, ela veio de um jornalista. A cada dia tem sido mortos 4 ciclistas, certo, pessoal? E levado para o hospital mais de 30. É alto o número? Sim. 30 ciclistas levados diariamente para o hospital. 4 são mortos. Então, eu dou veracidade a essa informação porque eu sei que isso aqui é verídico, porque veio de um jornalista. Não é informações falsas, certo? Como tem os fake news. Aqui, pessoal, ele diz que no país sem transporte coletivo eficaz, cheio de congestionamento, que deveria estimular o uso de bicicleta, que é um meio não poluente e teoricamente saudável, usar bicicleta é perigoso. É a opinião dele e que leva a crer que é exatamente o fato, né? Leis fracas e pouco aplicadas. Isso é fato. Falta de urbanidade, civilidade, organização urbana, tudo isso complica a vida do ciclista. Fato. Vamos ver aqui uma opinião, uma visão que ele fez para se basear com o Brasil. Na Europa, o motorista tem medo do ciclista. Atropelar um ciclista, olha por que ele tem medo. Porque atropelar um ciclista, mesmo que ele esteja errado, significa uma tragédia também na vida do motorista. Olha aí a explicação do porquê, né? Aqui é isso que a reportagem mostrou. Então, ele já tinha feito uma reportagem antes para poder comentar sobre ela. Ciclovias não são respeitadas, usadas para ultrapassagem ilegais, e muitas vezes o ciclista não pode usar a ciclovia porque está cheio de cacos de vidro de garrafas jogadas pelos motorizados. Há uma lei natural ou moral ou da civilização, pela qual os mais fortes são responsáveis pelos mais fracos. Nesse caso, não está sendo respeitado, né? Essa lei natural foi posta no Código de Trânsito e diz que os maiores veículos são responsáveis pela segurança dos menores, ou seja, os carros são responsáveis pela segurança dos ciclistas, os motorizados, pelos não motorizados, e todos responsáveis pela segurança do pedestre, ou seja, o ciclista já passa a ser responsável pela segurança dos pedestres, ok? Entendeu? Vem do maior para o menor. Está no artigo 29,
Já lá no finalzinho, mas deveria ser no primeiro artigo da lei. Essa aqui, ó, mas deveria ser no primeiro, é a opinião do jornalista, que ele é o comentarista. Vamos aqui agora trabalhar essas questões. O jornalista inicia o seu comentário apresentando argumento para defender o uso de bicicleta. Quais são esses argumentos que ele colocou? Por que a bicicleta é boa? Você acha que quando o autor usa o advérbio teoricamente, gente, teoricamente é uma coisa de certeza? Então explica aí, ele está seguro da avaliação que ele fez? Então aqui, na Europa, o motorista tem medo do ciclista. Por que ele tem medo do ciclista? Ele fez uma afirmação logo em seguida. Qual foi essa explicação que o comentarista deu? Que conjunção poderia ter sido usada para relacionar a afirmação e sua explicação? Ou seja, juntar essa frase com a explicação. Qual era a conjunção? Conjunção é aquela que liga uma frase à outra. Palavrinha que liga. Poderia ter sido usada para juntar? Então, vamos voltar lá no texto para ver onde é que fica, ó. Aqui, bem aqui na Europa, ó. Na Europa, ó, para juntar essa frase. Na Europa, o motorista tem medo do ciclismo, aí atropelar um ciclista, aí você tem que juntar essa frase com essa. Qual é a conjunção que ficaria aqui, mesmo aqui no meio? Para unir uma a outra e combinar e dar certinho. Então, voltando aqui para a nossa 5. O comentário termina com a manifestação de uma opinião. Final do comentarista, né? Está no artigo 29, mas deveria ser o primeiro artigo da lei. Por que ele diz isso, que deveria ser o primeiro? Ele achou que é importante essa lei? Então, pessoal, bons estudos, boa aula e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.